Boa tarde, me chamo Márcio Roberto, faço parte do grupo 2 e estarei debatendo aqui o capítulo 5 do livro de Paulo Scarpa, Religiões e Politeísmo. Né? O capítulo 5 ele vai tratar da Grécia Antiga. Ele divide em 5 tópicos, estarei vendo rapidamente alguns deles. O primeiro tópico é a nota histórica. Ele faz um resumão, né? Ele traça um panorama. E nesse panorama, Paulo Scarpa, ele deixa bem evidente o quanto que a civilização grega antiga deveu, né, em termos de religião, em termos de cultura, de organização, certa forma de sociedade, das civilizações indo-europeias. Né? Então ele cita, a princípio, o povo micênico, né? Que entra em contato com os povos minoicos, né? A partir do segundo milênio antes de Cristo, né? Então ele fala que essa troca cultural, né? O autor ele deixa bem claro isso, que essa troca cultural foi de bastante importância para a construção, né, da sociedade grega antiga. Os povos minoicos, eles eram um povo de origem obscura, possuíam uma escrita silábica e exerciam atividades comerciais. As divindades deles, em sua maioria, eram divindades femininas. E os arqueólogos, ao desvendar as escritas deles, né, eles já possuíam um sistema de escrita, eles descobriram que muitos deuses do panteão grego já faziam parte, né, do culto deles lá. Né? Havia também a questão de uma existência de sacrifícios humanos. Já na religião grega antiga não vai haver essa questão dos sacrifícios humanos. Com os primeiros habitantes ali daquela região, seria a região da Grécia Antiga, havia isso. Né? Interessante que a gente deve notar o seguinte, que a concepção de grego, de povo grego, de Grécia, o grego ele não se vê como grego. Grego é um termo que vai ser usado posteriormente pelos romanos, graece. Né? Eles vão ser, os povos gregos, eles vão se identificar como helenos, né? Helenos. E o que eles tinham em comum? Cada cidade grega ela tinha sua independência, por isso eles eram chamados cidades-estados. Né? Ao todo, a 7 os historiadores, né, estudiosos colocam por 7. Ao todo, 7 cidades-estados, né, das quais se destacava Atenas, Esparta, Corinto e por aí vai. Eles vão adorar os mesmos deuses, mas cada cidade vai ter um deus principal que vai reger aquela cidade. E muitas vezes um deus que rege uma cidade é o mesmo que rege a outra. E essas cidades gregas elas vão estar sempre participando. Né? Não tem um detalhe dessa religiosidade grega antiga, que não há uma competição entre as divindades. Né? Então isso é muito importante a gente destacar. Sobre a civilização cretense, eles deixaram um legado de grandes construções, de grandes palácios. Né? Se voltarmos novamente à questão do mito do Minotauro, né? Aquele labirinto ali em que o Minotauro estava, isso rememorava as grandes construções daquela civilização. No tópico 3, no tópico 3 e 2, o Homero ele vai falar, ainda no tópico 12, né? Homero ele vai falar do panteão na época homérica, no tópico 2. Ele vai falar do panteão na época homérica. A religião grega, ela é bastante, ela se diferencia da religião cristã
porque ela não tem um livro, ela não possui um dogma. A religião grega antiga, ela era ela era transmitida oralmente por meio dos poetas gregos, né? Vai se destacar um poeta chamado Homero e também um outro chamado Hesíodo, né? Homero, ele escreve 2 poemas, ele começa a compilar, pegar as narrativas gregas e escrever. Ele escreve 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada falando acerca da guerra entre os troianos e os aqueus, né? Os gregos, né, da época, e a Odisseia falando da narrativa, da viagem de Ulisses de volta para a terra dele, né? E toda aquela questão da narrativa dos deuses, coisa e tal, da fúria dos deuses, uma disputa que é ali, coisa e tal. Então, essas obras, elas vão ser as obras principais para fazer uma construção, né, da narrativa mítica, para se entender, relatando a história da narrativa mítica. Em Teogonia de Hesíodo, ele deixa evidente que os deuses, eles não são eternos. Eles são imortais, mas não são eternos. Hesíodo, ele narra a origem dos deuses da seguinte forma: no começo era o caos, havia Gaia e havia Eros, né? Gaia se relaciona com Eros e dá origem a Uranus, né? A Uranus, que seria os céus. Uranus, ele casa com a própria mãe. Ele é o primeiro deus, né? Vamos dizer assim. Ele casa com a própria mãe. E ele aprisiona um de seus filhos, né? Que era um ciclopes, tinham 3 grupos de filhos. Tinham os titãs, que eram deuses, e os ciclopes, né? Que eram criaturas extraordinárias, né? E os etatonquiros, ele coloca os ciclopes no mundo dos mortos, porque conta a narrativa que ele tinha muito medo dos ciclopes, né? Por conta dos raios que eles produziam. E ele vai ter um outro grupo de filhos chamados titãs, que eram criaturas enormes, né? Um desses filhos, Cronos, ele empreende uma luta contra o pai, ele derrota o próprio pai, o pai, ele corta os testículos do pai, né? E assume o controle no lugar do pai. Só que Cronos, ele vai reproduzir as atitudes do pai ainda de uma forma ainda pior, porque ele, com medo dele ser destronado também, primeiramente ele se casa com uma irmã dele, com a irmã dele, Réia, tem filho com Réia, né? E todos os filhos que iam nascendo, ele ia devorando. Só que Réia, quando vai ter o último filho, que seria o Zeus, né? O filho mais novo, ela não dá o filho para o Cronos devorar. Ela dá uma pedra. O Cronos devora uma pedra e ela consegue esconder o filho durante um bom tempo. Esse filho, ele fica, ao chegar na idade adulta, ele luta contra o próprio pai, né? Ele consegue derrotar o pai, assumir o controle, e uma de suas tias, né, que fazia parte da família dos titãs, ela dá uma porção para Cronos, e Cronos, ele vomita ali os filhos que ele havia devorado. Está aí, né, a primeira geração, a segunda geração dos deuses, né? Ou primeira, se não me engano, por aí assim. É interessante que na mitologia grega, cada deus, ele vai ter uma função específica. Ele vai ter uma função específica. Há deus da poesia, como Apolo, que também era o deus da poesia, mas também era o deus que realizava as curas. Depois vai ser o filho dele, né, o Esculápio, que vai estar com essa questão da cura.
tem a deusa do trigo, tem a deusa da guerra, tem o deus do mundo dos mortos, tem o deus mensageiro e por aí vai. E qual era a função do mito, né? O mito, ele constituía uma explicação narrativa de fenômenos da natureza, a origem das instituições e fundações das cidades. Então o mito, ele não era uma mentira, ele era uma história que era contada para tentar explicar algumas coisas que acontecia na sociedade, até mesmo, vamos dizer assim, explicar fenômenos, né, extraordinários, que naquela época não se tinha respostas, né? Procurava-se explicar por meio da narração do mito. Uma coisa que me chamou a atenção no texto, lá para o quarto e para o quinto tópico, a questão do rito, né? Do rito e a questão do culto, né? Dos povos gregos, né? Então eu vou finalizar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo.